E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do segundo ano do ensino médio. Essa é a sequência 3 e vai das aulas 5 a 8. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais, e vou deixar também na descrição o link de várias playlists com vários outros vídeos que eu gravei, então daí você consegue encontrar com mais facilidade aquilo que você precisa, da Aprender Sempre, no Caderno do Aluno, da AP. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar o like, que ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber sempre os novos conteúdos e ficar por dentro do que aparece de novo por aqui. Me siga nas redes sociais, é tudo Ilana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então, bora lá! Aula 5. Gêneros textuais jornalísticos. Falta de ar é sintoma crucial para diferenciar Covid-19, gripe ou resfriado. Segundo Marcos Boulos, a falta de ar é o principal sinal de alerta, sendo essencial buscar ajuda médica o mais rápido possível. A Covid-19 possui sintomas parecidos com os da gripe, bastante comum nos períodos mais frios, como o resfriado. Conhecer a diferença entre as infecções é essencial para saber quando procurar ajuda médica. Eu li periódicos, mas desculpe, é períodos. Vi que estava estranho mesmo. Segundo o professor Marcos Boulos, do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, tanto a Covid-19 quanto a gripe, causada principalmente pelo vírus influenza, podem apresentar quadros leves, moderados ou graves, diferentemente do resfriado, que é menos grave. Boulos explica que a gripe é uma infecção mais intensa, com febre, dores de cabeça, dores musculares, tosse e espirro, enquanto o resfriado não dá febre. E, na maioria das vezes, é relacionado a quadros leves e com sintomas respiratórios discretos, como espirro e tosse. O resfriado desaparece mais rapidamente. Já a Covid-19 é como se fosse uma gripe. É um quadro febril que pode ter uma intensidade como da gripe comum, dor de cabeça, dor de garganta. Em alguns casos, pode ser até menos grave que alguns dos vírus de gripe, como H1N1. Para o médico, a falta de ar é o sinal de alerta para ir ao hospital imediatamente. No caso da Covid-19 e de qualquer outra gripe, quando começa a ter falta de ar, ou seja, aparentemente a pessoa está tendo dificuldade para oxigenar os órgãos, causa dispneia ou falta de ar. É o sintoma de alerta, então nesse momento é preciso ir ao médico para ter atendimento e saber se será preciso apenas um suporte respiratório, como máscara de oxigênio, catéter, ou se a insuficiência respiratória é maior e necessita de um respirador. Isso acontece com qualquer uma das gripes, H1N1, H2N3 e a Covid-19, que se manifestam igualmente. Então, o sinal de alerta é a falta de ar, e é aí que se deve correr para o hospital. 1. De acordo com as orientações dadas pelo professor, comente sobre o assunto do texto e de que forma o tema foi abordado. Bom, então aqui como tema a gente tem que o texto está mostrando, né, as diferenças entre os sintomas da Covid e o de uma gripe ali comum. E ele quer saber também como esse tema foi abordado, então ele está mostrando ali para o leitor as informações, né, sobre esse assunto de uma maneira bem direta, né, e ele coloca também citação, né, de especialistas no assunto. 2. Construa cartazes, frases de efeito e ou desenhos com o objetivo de promover a conscientização sobre a necessidade da comunidade escolar de atender aos protocolos do Ministério da Saúde na prevenção e combate à disseminação da Covid-19. Aqui ele quer que vocês façam, ele disse assim, cartazes, frases de efeito e ou desenhos. Eu risquei aqui a parte do ou, por quê? O que ele está querendo que vocês façam é uma campanha, né, é uma campanha publicitária para a comunidade escolar, para conscientizar eles de que precisa ter todos os cuidados ali de prevenção, né, contra o vírus. Então, para fazer uma campanha, se eu só colocar a frase de efeito, a campanha fica pobre, não atinge ninguém. Se eu só fizer o cartaz, tipo, sem nada também, não faz sentido, né? Só com a frase de efeito não vai fazer sentido. Ou então só o cartaz com desenho também não faz sentido. Então, para fazer uma campanha legal, eu tenho que ter tudo junto. Eu tenho que ter a frase de efeito, né? A parte escrita, eu tenho que ter também os desenhos, a parte ilustrada e tudo mais. Então, enfim, por conta disso, é bem importante, né, que a gente
junte tudo para fazer uma campanha legal. Então faz uma ilustração, faz um desenho, né? Vocês podem fazer na folha de caderno de vocês, né? Aí vocês vão conversar com o professor de vocês como ele quer adaptar. De repente fazendo no próprio celular, aí uma orientação que vai ser particular do professor de vocês, agora nesse período de aulas à distância. Mas enfim, façam uma ilustração, né? E coloquem aí frases que chamem a atenção para que as pessoas saibam, né, os cuidados que elas têm que tomar. E aí vocês podem até colocar alguns tópicos do lado, falando quais são alguns desses cuidados, enfim, né. Aulas 6 e 7, debate. Aqui nessas aulas 6 e 7, então, ele propõe que vocês façam um debate, né? O tema é esse aqui, celular em sala de aula, uma ferramenta que ajuda ou atrapalha a aprendizagem dos estudantes? E aí ele vai colocar, né, alguns textos, o texto 1, que é esse aqui, depois o texto 2, que é este gráfico, e depois o texto 3, né? E aí a proposta dessa aula é apenas que seja feito um debate entre os alunos. Então, assim, não tem muito porquê eu ler esses 3 textos com vocês, né? Só vai deixar o vídeo mais longo, sendo que a proposta dessas 2 aulas é fazer um debate, e aí é uma coisa que vai depender da adaptação que o professor de vocês vai fazer, né? A gente está em período de aulas online, então como o professor de vocês vai adaptar essas aulas fora da sala de aula, aí é um diálogo que vocês têm que ter com eles, né? Com ele em específico, então assim, por conta disso eu não vou ler os 3 textos, porque eles estão aqui único, exclusivamente para que seja feito esse debate, que o professor de vocês vai, enfim, adaptar ou não. Aula 8, tema e tese. Como a pandemia afeta a maneira de ensinar? Glauco Arbix fala sobre as mudanças que a pandemia acarreta à educação e aborda fatores que aumentam a dificuldade em lidar com esta situação no Brasil. A crise do novo coronavírus faz com que seja necessário repensar a educação. Em tempos de distanciamento social, os métodos de ensino têm de ser recriados. O professor Glauco Arbix, em sua coluna Observatório da Inovação, comenta os impactos da pandemia sobre as maneiras de transmitir conhecimento. A primeira mudança observável no ensino é a alteração nas fontes dos alunos, que devem, mais do que nunca, mergulhar na internet e consumir conteúdo online. Mas, segundo o professor do Departamento de Sociologia da USP, os estudantes também recorrem aos seus pais, a retorno disso, e muitos pais não conseguem atender o crescimento dessa demanda. A Covid-19 afeta profundamente diversos hábitos da sociedade do século XXI e, apesar de muitos considerarem uma situação transitória, ninguém sabe qual será o tamanho desse trânsito. Isso altera a maneira como estamos ensinando e aprendendo, e como as escolas estão funcionando, agora por meio de ferramentas como Zoom e Google Meet, de acordo com Glauco Arbix. A dificuldade que o mundo enfrenta para lidar com a situação pode ser explicada pela falta de experiência. Não houve situações como essa no passado recente da humanidade. O fato de o Brasil ser um país desigual, onde alguns possuem smartphone, computador e acesso à internet, outros nenhum destes, intensifica o problema. 1. A partir da leitura realizada, é possível inferir a tese do texto? Justifique sua resposta. Então, aqui nessa questão, ele quer saber se dá para a gente saber qual é a tese do texto. Então, sim, dá para saber, né? Lembrando que tese não é a mesma coisa que tema, tá? Tema, de certa forma, é o assunto que vai ser tratado ali no texto, e tese é a posição de alguém sobre algo, né? A opinião de alguém sobre algo ali dentro daquele texto. Então, no caso desse texto, né, a gente tem que, o professor Glauco, ele tá mostrando ali quais são os efeitos negativos, alguns efeitos negativos do ensino remoto que está tendo agora durante a pandemia, e ele disse que alguns fatores que a gente tem, né, no nosso país, como a desigualdade social e a falta de preparação para o ensino à distância, que é de fato também uma coisa nova para todo mundo, né, são fatores importantes para que esteja sendo, né, tão difícil para todos nós lidar com a educação nesse momento. Então, assim, essa, de maneira geral, né, é a tese dele. 2. Quais são os argumentos apresentados no texto para justificar a tese defendida? Então, aqui, de uma maneira geral, né, resumindo os argumentos, alguns que ele comenta, então, são os problemas das fontes dos alunos, né, de como eles vão receber essa informação, da ajuda dos familiares, que muitas vezes têm dificuldade de lidar com toda a questão, e a questão da desigualdade social brasileira, que faz com que muitos não tenham acesso à internet e nem a smartphones. 3. Agora chegou a sua vez de produzir um texto argumentativo sobre o tema. Responda a pergunta: ensino à distância é uma solução viável para o Brasil em tempos de pandemia?
Para estruturar seu texto, siga as orientações a seguir. Comece apresentando o fato, defina sua opinião sobre esse fato, selecione alguns argumentos para justificá-la, utilize a norma padrão da língua. Então, ele quer que vocês escrevam um texto argumentativo sobre esse tema, ou seja, vocês vão escrever um texto em que vocês vão dar a opinião de vocês sobre esse tema, né? Então, pensem, isso aqui que ele está colocando é o tema, é sobre isso que vocês vão falar, mas este aqui não é o título, tá? Tema não pode ser igual ao título, então esse daqui é o assunto, é aquilo sobre o que vocês vão falar, mas na hora de dar o título ao texto, vocês têm que colocar outra coisa, não pode ser igual, tá? Então, e o título vocês podem pôr por último, depois que vocês fizerem o texto, aí vocês vão ter uma noção melhor de qual título ficaria legal, daí vocês colocam. Ele não dá quantidade de linhas, eu acho que assim, umas 15 pelo menos, né? E aí vocês vão dizer o que vocês acham sobre isso, né? Se o ensino à distância é uma opção para o Brasil em tempos de pandemia, se é uma opção boa, né, para o Brasil em tempos de pandemia. Então, assim, vocês vão ter que apresentar o fato primeiro, falar, né, que no Brasil, em 2020, teve uma pandemia, assim, assado e tudo mais. Para daí começar a dar a opinião de vocês. Não adianta soltar a opinião de cara sem contextualizar, senão o leitor que vai ler o texto de vocês fica perdido, né? Então tem que colocar ali um contexto no primeiro parágrafo de qual é a situação que a gente está vivendo, que veio o vírus e aí que todo mundo teve que modificar essa questão da educação e aí falar do ensino à distância e tudo mais, né? Depois, aqui, vocês têm que colocar argumentos para defender a opinião de vocês. Então, não basta simplesmente dizer o que acha. Que o ensino à distância é bom, então que é ruim. Não, vocês têm que dizer por quê, tá? Tem que utilizar a norma padrão da língua, ou seja, não pode ter dias, nem linguagem regional, nem nada do tipo, né? E também, né, vocês têm que pensar o seguinte, se vocês acreditam que sim, que a educação à distância é viável para o Brasil em tempos de pandemia, vocês vão dizer por quê, né? E se vocês acreditam que não, então peraí, se acredita que não, então vai ter que dar uma outra opção. Então pensem daí como que vocês vão conduzir o texto de vocês sabendo disso. Acredita que sim? Beleza, diz por quê. Acredita que não? Diz por quê e então oferece uma outra solução, um outro caminho. Joia? Daí depois que vocês terminarem o texto, vocês dão uma revisadinha e passam a limpo, né? Se vocês quiserem, aqui dentro do próprio material tem um espaço, né, em branco, e depois mesmo algumas linhas para anotações, né? Então vocês podem fazer aqui mesmo, ou então no caderno um rascunho, e depois aqui a versão final. Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos, se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!